Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de reprodução nas plantas. Na aula de hoje vamos falar como ocorre a reprodução nas fanerógamas. As fanerógamas são as plantas que possuem os órgãos reprodutivos visíveis e elas conquistaram o ambiente terrestre graças à presença do grão de pólen e das sementes. Como a gente viu nas aulas anteriores, até então, as briófitas e as pteridófitas, elas dependem da água para que ocorra a reprodução. Então, por isso, elas vivem em ambientes úmidos. O surgimento dos grãos de pólen permitem transportar o gameta masculino até o gameta feminino sem o auxílio da água, tá? Então, isso foi muito importante. O transporte, dos grãos de pólen, ele é chamado de polinização e eles podem ser feitos pelo vento ou por outros animais, tá? Então, a semente, ela é importante porque ela protege e nutre o embrião. Então, como exemplo das fanerógamas, a gente tem as gimnospermas. Esse nome gimnospermas, esse gino vem de nu e esperma de sementes. Então, são as sementes nuas, Elas não têm uma proteção. E quem representa esse grupo, das gimnospermas, é principalmente o pinheiro, tá? Então, elas são plantas que têm sementes para proteger e nutrir o embrião, mas elas não apresentam fruto, ou seja, as sementes não são protegidas por um envoltório, tá? Então, as árvores, como eu já falei para vocês, são os esporófitos. E aqui no caso, ela é a fase dominante, tá? Então, lembre-se que os esporófitos são a fase dominante tanto nas pteridófitas quanto nas gimnospermas e todas as outras plantas. Só o gametófito só é dominante nas briófitas, tá? Então, as árvores são os esporófitos e elas produzem os esporos, Ou seja, nesse caso aqui é representado pelos estróbilos ou cones, tá? Que é o que a gente tinha visto aqui, ó, nessa imagenzinha, tá? Então, as árvores produzem os esporos, que são esses cones, onde o esporófito masculino, ele vai conter o cone masculino, que vai originar os esporos que vão formar o gametófito masculino, onde o grão de pólen carrega o gameta masculino. Já o esporófito feminino, ele contém o cone feminino, que vai originar o esporo que dará origem ao gametófito feminino. Então, o grão de pólen, ele é levado pelo vento ou por um animal, e aí ele chega ao cone feminino. E quando ele entra, o grão de pólen entrou aqui no cone feminino, ele vai formar esse tubo polínico, onde o gameta masculino, ele sai para encontrar o gameta feminino, ocorrendo então a fecundação, dando origem à semente, tá? Essa semente, quando cai no solo, ela vai germinar e formar uma nova planta. Então, após a fecundação, é formado o zigoto, que dará origem ao embrião, e o óvulo ele se transforma em semente e protege
o embrião contra a dessecação, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira na nossa próxima aula e até a próxima.